Psicanalista diz que doenças mentais não existem. Como é que é? Um psicanalista? Sim, e há outros que concordam com ele. E eu quero lhe mostrar que entender isso é a chave para que você lide com seus problemas, porque os problemas são reais. Não é que a gente está dizendo que os problemas não existem, todo mundo está fingindo. Não, os problemas são reais. Mas entender que eles não são doenças é fundamental para que você lide com eles e para que você os supere. Então, muita coisa que você ouve por aí, que o pessoal fala que é uma doença, não é. O próprio DSM diz que não é. Então, TDAH, TOD, ansiedade, depressão. Como entender que essas coisas são problemas reais, mas não doença? Como que isso é libertador? Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui o vídeo de um psicanalista e a opinião dele é a opinião de muitos outros, é a minha também, mas de outro, vou citar aqui um outro psiquiatra, um psiquiatra excepcional, renomadíssimo, mas nós não estamos dizendo que o cérebro sendo um órgão físico, ele fica doente? Obviamente. Mas como ele vai explicar, doença é a normalidade física. Onde não há normalidade física, marcador biológico, não há doença. Vamos lá? Vamos ver aqui a opinião do doutor. No teu livro sobre depressão. Uhum. Você coloca lá uma pergunta. Será que as doenças mentais são verdadeiras doenças? Uhum. Por que essa provocação assim? Por que essa pergunta? O que você acha que a gente pode ter entendido errado sobre doenças mentais? 3 coisas, né? Primeiro, a ideia de doença, ela remete a um processo biológico, né? Grava isso aí. Doença é um processo biológico. É uma anormalidade física. Tem que ter um marcador biológico. Que você tem um começo, meio e um fim, e que independe de como você a descreva, né? Independente de eu chamar o bacilo de Koch, de bacilo de Koch, de bacilo de Lutz. Isso aqui também é interessante. Independentemente de como você o chama. Porque na psicologia, basicamente, doença é aquilo que eles chamam. Se eles definem e dizem que é doença, e eu vou te mostrar daqui a pouco isso. É ex cátedra, é tipo papa mesmo, entendeu? Não tem que provar nada não. Eles falaram, as drogas como catreste. Quando eles falam da cadeira, meu amigo, aí ninguém pode questionar nada. De bacilo de Dunker, o bicho vai lá, vai atacar seu pulmão e você vai ter tuberculose. É independente das nossas descrições, né? As nossas descrições, elas apuram o conhecimento do processo, que ajudam muito a gente a interferir sobre o processo. Mandar ali uma penicilina, mandar ali algo que ataca esse bicho específico. Ela não depende, né, de como você fala dele. Certo? Certo. Quer dizer, os transtornos mentais, então, se eles são doenças, eles não dependem de como a gente fala deles. Certo? Certo. Então, se eu tenho uma neurose obsessiva, que eu fico girando em torno daquele pensamento, o caso do agache, isso não tem nenhuma relação com como eu descrevo isso, como eu falo disso na minha história passada, de como eu interajo com isso em relação ao futuro que eu estou pensando para mim e de como isso tem que ver com as minhas relações com outras pessoas. Como isso tem a ver com as minhas formas de vida. Ou seja, como a história da doença se confunde com a história do doente, né? Segundo ponto, doenças propriamente ditas, elas têm o que a gente poderia dizer de marcadores biológicos, né? Então, Segundo, marcador biológico, eu falei já sobre isso. Marcador biológico, você faz um exame lá de sangue, vai ter lá, tem um valor de referência e tem lá hemoglobina, eritrócitos, estão abaixo. Esse é o marcador biológico que identifica anemia. É assim, é algo físico, tem um problema no seu organismo. Isso é doença, pelo amor de Deus. Foucault, em Nascimento da Clínica, diz: antigamente você imaginava que a doença tinha a ver com assim, a constituição dos astros, o clima. Não, as doenças são todas alterações dos tecidos. Então, para dizer que tem uma doença, você precisa constatar e descrever essa alteração de tecido. Em vida ou... Essa alteração, ou seja, alteração, então tem um padrão aqui de normalidade. Você precisa descrever essa anormalidade física. Cadê o problema físico? Onde está? Em que lugar?
É isso que é doença. Pós-mortem, autópsia. Ou seja, você pode dizer assim, Tá vendo? Você faz então, autópsia, você faz a autópsia de alguém, você consegue identificar a doença, não? Imagine que a pessoa morra, certo? Você consegue fazer uma autópsia nela, identificar lá a depressão? O TDAH? Não, né? Porque não é doença. quando a gente tem essa alteração dos tecidos, né, do corpo, do sistema fisiológico, químico, mecânico, então você tem uma doença. Me apresente, então, um marcador biológico de uma doença mental sequer. Me apresente marcador biológico de uma doença mental, ou seja, mostre para mim a causa física da tristeza. Eu já expliquei isso aqui no meu vídeo sobre depressão, que é falsa a teoria do desequilíbrio químico. Mostre a causa. Nem o DSM faz isso, diz que a causa da depressão é uma questão física. Mas enfim, mostre uma só. Cadê o gene da esquizofrenia? Eu falo mais sobre isso na minha série sobre psicologia. Mas enfim, Não tem isso? Não tem. não tem. Não tem mesmo? Não tem. Me diga assim, olha, eu quero fazer um exame para ver se eu sou autista. Então, pego meu sangue, veja lá, enzima X, enzima Y, proteína Z, gene W, ok. Você está aqui nos níveis que dizem isso aqui é autismo. Isso aqui é uma depressão, isso aqui é uma ansiedade, isso aqui é uma esquizofrenia. Me apresenta A gente não um consegue teste. fazer, a gente um não consegue teste. fazer isso com o cérebro? Não consegue. Um teste. Não tem um teste. O teste para Covid. Covid é uma doença. Nova, caramba, precisa enfrentar o negócio. Faz o genoma dela, descobre como ela gera proteínas e o quê? Teste para saber se tem o reagente. Cadê esse teste para as doenças mentais? Não tem e nunca haverá. Nunca. Sabe por quê? Como que você faz uma ligação de causa e efeito? Por exemplo, você faz uma ligação de causa e efeito entre anemia e um baixo índice de hemoglobina, eritrócito, por exemplo. Tem uma ligação de causa e efeito. Mas como que você faz a ligação de causa e efeito? Porque são coisas físicas. A hemoglobina é uma coisa física, a anemia é uma coisa física. Como que você faz essa ligação de causa e efeito entre algo físico, uma substância química, por exemplo, a serotonina, que eles diziam e dizem às vezes, alguns ainda, ou mentirosos ou mal informados, dizem que é a causa da depressão. Como que você faz isso? Porque não está escrito lá na serotonina, aqui jaz a depressão. Não tem. Né? Lembra, eu fiz um vídeo aqui do Ítalo Marcilli confessando que não existe isso. Faz lá, você não identifica a depressão de alguém dosando serotonina no sangue do cara. Lembra? Não existe. Não existe, nunca haverá, porque como que você traça essa linha de causa e efeito entre uma substância química e o comportamento humano, um sentimento que é imaterial? A tristeza, a ansiedade. Como que você faz isso? Como que você coloca a tristeza, que é subjetiva, para mim uma coisa, para você é outra, no laboratório, num tubo de ensaio? Impossível. Então, não existe, nunca haverá. Porque não é doença. São muitas. O Mas não último é porque ela tá no 10M, cérebro? então faz um teste no cérebro. Mede enzimas do cérebro. Mede serotonina, mede dopamina, mede... Ó, por exemplo, quando você pega um Alzheimer, é diferente, doença real. O cérebro, sendo algo físico, ele fica doente. Você faz um exame, você encontra lá a doença. E as mentais? As ditas mentais aí, cadê? Como ele está dizendo aqui, um marcador biológico só. Encontra dessas aí todas que eles dizem que é doença, cadê? Só um. Para provar que é doença, cadê? Cadê onde está a normalidade física? Adrenalina, mede. E não dá pra gente tirar a conclusão Não disso. dá. Então, bicho, tem uma falácia aqui que é o seguinte. Pode ser que você venha... Enfim, e aí ele continua aí, né, falando sobre isso aí. Muito bom, mas vamos lá então. Ele falou algumas coisas importantes aqui. Primeiro, doença remete a um processo biológico. Se é doença, não depende de como a gente descreve. Doença é doença. Quem define o que é doença? A própria natureza. Um pulmão enfermo. Como eu sei que ele está enfermo? Porque eu tenho um padrão de referência, um padrão de normalidade. Um pulmão saudável. Todos os pulmões saudáveis são exatamente do jeito que devem ser. Saudáveis. E um pulmão doente, ele é diferente. Ele foge desse padrão. Então é a própria natureza que define o que é doença. Ele disse, doenças têm um marcador biológico. E disse, me apresente um marcador biológico de uma doença mental. Mostre para mim aí o gene da tristeza, do TDAH, da esquizofrenia. Não tem. A tese dele não é dele apenas. Há uma boa parcela de gente séria que é crer como ele. O psiquiatra Thomas Szasz, o cara um gênio, ele escreveu um livro chamado O Mito da Doença Mental. E ele afirmou o seguinte na página 17.
doença mental é algo que não existe. E aí ele pergunta, como foi criado isso, doença mental? A psiquiatria criou um paralelo forçado entre doença física e doença mental. Como ele explica no livro, a psiquiatria, a psicologia era considerado aí como falsa ciência, embuste. E aí ela foi tentando se apegar na medicina para dar credibilidade a ela mesma, buscando origens físicas. Mas Thomas Szasz explica o seguinte, até Charcot, doença era normalidade física. E ele diz que Charcot, e depois também Freud, simplesmente passaram a chamar problemas comportamentais de doença, usando apenas o peso de sua autoridade. Ele diz exatamente isso e faz uma citação de Freud, que Freud considerou que Charcot considerou que chamou histeria, que era a doença mental da época, histeria de doença. Como? Provou? Não. Ele usou o peso de sua autoridade. E o Szasz faz essa citação de Freud. Freud dizendo que Charcot fez isso. Então não descobriram, eles não tiveram nenhuma descoberta científica. Eles apenas passaram a chamar histeria de doença. Como ele falou aqui, doença independe de como nós chamamos. Mas o Charcot, simplesmente porque ele chamou de doença, passou a ser. E aí, olha, meu Deus, o psiquiatra Thomas Szasz diz o seguinte, isso marca o início do estudo moderno das doenças mentais e contém o maior erro lógico e processual na evolução da psiquiatria moderna. Página 36. E ele diz o seguinte, pelo fato de os teóricos em medicina desfrutarem de maior prestígio do que os teóricos em psicologia e relações humanas, os psiquiatras e psicanalistas afirmam, com o objetivo de obter tais êxitos, ou seja, para parecer que que é ciência também, que também estão à procura de causas físicas ou fisiológicas para as doenças psíquicas. Essa representação transforma-os, evidentemente, em pseudo-médicos ou pseudo-físicos e traz consequências lamentáveis. Ou seja, pseudos-médicos, o que é isso? Falsos médicos, é isso que ele está dizendo. Contudo, essa imitação, ele está dizendo que a psiquiatria e a psicologia, eles se tornaram imitadores da ciência. Contudo, essa imitação do cientista natural tem sido muito bem sucedida, ao menos no que diz respeito ao aspecto social e oportunista. Refiro-me à ampla aceitação da psiquiatria e da psicanálise como ciências alegadamente biológicas e, portanto, em última instância, fisioquímicas, e ao prestígio de seus praticantes baseados, em parte, nessa ligação entre o que eles dizem fazer e o que os outros cientistas fazem. Que coisa, hein? Allen Francis, diretor do DSM-4, a Bíblia da Psiquiatria e da Psicologia, que é o livro mais importante no mundo para classificar o que seria doença mental, transtornos mentais. No seu livro, Voltando ao Normal, ele confessa que o DSM não trata de doenças reais. Ele diz o seguinte, víamos o DSM-4 como um guia e não como uma Bíblia, uma coletânea de construtos diagnósticos temporariamente úteis em vez de um catálogo de doenças reais. O que é um construto? É simplesmente dar nome a algo, você vai e classifica ali um certo comportamento como doença e passa a ser. Aí ele diz, não era doença real, era só um construto ali que nós elaboramos. Quando algo é doença, quem define? A própria natureza, como eu disse, como eu acabei de falar. Agora, por quê? Como você pode dizer que algo há uma normalidade física? Porque você tem um padrão de referência. Você diz que esse pulmão está enfermo porque você o compara com a própria natureza, com outro pulmão. Independe do que eu digo sobre um pulmão, ou do nome que eu dou para o pulmão que está enfermo. Você tem algo objetivo. Você tem um padrão de normalidade. Você tem um padrão de pulmão saudável. Ele é a referência, não os meus gostos. Não o que o psicólogo, o psiquiatra fala. O próprio pulmão é a referência. A natureza é a referência. Agora, em se tratando de doença mental, quem define o que é normal para então estabelecer que alguém está fora do normal? E aí chama de transtorno, de doença? O Allen Francis confessa, temos que aceitar o fato de não existir um padrão simples para decidir quantos de nós são anormais, quantos têm doenças mentais, quantos têm transtornos. Agora, olha isso, o DSM confessa que, não havendo marcador biológico, ou seja, anormalidade física, nenhum problema ali no corpo humano, eles confessam, não foi possível separar o comportamento normal do anormal. Veja o que eles declaram. Na ausência de marcadores biológicos claros ou medidas clinicamente úteis da gravidade para muitos transtornos mentais, não foi possível separar completamente as expressões normais
e patológicas dos sintomas contidos nos critérios diagnósticos. Sem marcador biológico não foi possível separar sintomas normais de anormais. Exemplo, vamos dar um exemplo. Tristeza. O DSM reconhece que não existe um gene da tristeza. Não existe uma anormalidade física que gere a tristeza. Não há marcador biológico. Não há um gene da tristeza. Então, como eles separam o que é tristeza normal, porque a tristeza faz parte da vida, da tristeza patológica, conhecida como depressão? Eles confessam. Não é possível separar. Não é possível. Mas eles estão separando o tempo todo. No próprio DSM, por exemplo, eles dizem o seguinte: se você está 2 semanas triste, desanimado, falta de vontade de comer, sem ânimo para viver, depois de 2 semanas, porque você perdeu um parente, por exemplo, está doente. Está com transtorno de depressão. Mas com base em quê? Por que 2 semanas triste? Por que isso é critério para determinar que alguém está doente? Anormal. O que aconteceu que no 13º dia, às 11h59, eu estou saudável? Bate meia-noite, a mágica acontece e eu estou doente. Qual é o critério? Conversando um dia com um psiquiatra sobre isso, sobre essa arbitrariedade dos critérios para diagnosticar doenças mentais, e aí eu citei esse exemplo das 2 semanas e ele disse: realmente isso é um absurdo, dizer que uma pessoa tem depressão por conta de estar 2 semanas doente, triste. Mas aí ele disse: mas se a pessoa está triste por 1 ano, aí é depressão. Aí eu perguntei: por quê? Como você chegou ao número 365? Por que não 363, 362? Por que não 1000? Como? Com base em quê? Quem disse que uma pessoa não pode ficar triste por anos? Por conta, por exemplo, de pecado, de culpa? Não é possível. A Bíblia diz que Davi ficou anos triste por conta de pecado, por conta de culpa. E ele disse, inclusive, que essa tristeza estava lhe deixando doente. Olha o oposto. Olha, a tristeza é que estava lhe deixando doente. Salmo 31. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força. Por quê? Por causa da... Por quê? Veja. Meus anos se gastam em tristeza. Por causa da... Ele está dando a causa, né? Por causa da iniquidade. Opa! Então como é que a gente faz para separar? Se esse texto está dizendo que é possível que nós fiquemos anos tristes. Anos. Por conta de pecado. E olha outra coisa. Ele disse que não foi a doença que o deixou triste, mas a tristeza o deixou doente. Agora, olha o que Allen Francis fala sobre tristeza. Tristeza, falta de interesse, problemas para dormir e comer, redução de energia, dificuldades para trabalhar, é o quadro clássico do pesar, ou seja, da tristeza. No entanto, esses mesmíssimos sintomas definem a depressão clínica. Como é que é? Allen Francis, um papa da psiquiatria? Esses sintomas são os mesmos sintomas da tristeza normal, mas também são os mesmíssimos sintomas da depressão. Então, se são os mesmos, como que a gente diferencia? Pense agora em outro exemplo, o TDAH. O DSM confessa, não há marcador biológico que seja diagnóstico de TDAH. Então, o DSM, a Bíblia da Psiquiatria, página 236 na versão Kindle, você pode conferir lá, diz: não há marcador biológico que seja diagnóstico de TDAH. Não há uma anormalidade física em alguém que tenha TDAH. Ok, não há uma doença ali, não há um gene do TDAH. E como dizem o próprio DSM, que não havendo um marcador biológico, eles não conseguem separar o que é normal do que é anormal, como eles dizem então que alguém está com hiperatividade, que seria um sintoma do TDAH? Para dizer que você está hiperativo, é necessário que exista um padrão de atividade normal. Mas não existe um padrão de atividade normal. Não existe. Então, se não há um padrão, como eles podem dizer que estamos fora do padrão? É na base do voto. Sim, esse é o critério científico para estabelecer o que é transtorno, o que é doença mental. Quem diz isso? Allen Francis, no seu livro Voltando ao Normal. E mais, ele disse que no DSM-3, é interessante que você lê o livro, está lá no capítulo 2 do livro, ele está dizendo que até o DSM-3, a psiquiatria, a psicologia eram considerados charlatanismo. Mas aí o DSM-3 salvou a psiquiatria, porque Bob Spitzer, que foi o diretor do DSM-3, ele deu um bom critério ali, ele ajudou muito a salvar os diagnósticos. Como que ele salvou? Na base do voto. É sério. Eles votavam para saber o que era depressão. Super científico, não? Super científico. Mas ele conta algo mais interessante ainda. Ele diz o seguinte: sempre que persistia alguma controvérsia, a vantagem era de quem fosse mais barulhento,
confiante, teimoso, experiente ou falasse com o Bob Spitzer, que era o diretor. Falasse com o Bob por último. É uma forma terrível de desenvolver um sistema diagnóstico que ficaria sujeito a todo tipo de viés, mas era o melhor disponível na época. Como é que é? Era decidido com base, quando tinha alguma dificuldade, quem falava mais alto falava com o Bob por último. Esse era o critério diagnóstico para determinar que algo era doença. Que coisa. Outra coisa que ele conta também interessante, no seu livro, Voltando ao Normal, ele confessa que no DSM-4 que ele dirigiu, mais de 50% dos psiquiatras tinham ligação com a indústria farmacêutica. Você acha que isso não atrapalha a votação deles para determinar o que era doença ou não? Imagine, eu sou dono de uma empresa que vende remédio para depressão. E você é um psiquiatra que está votando para saber se depressão é doença ou não. Você é meu empregado. Será que isso atrapalha ou não? Leia o livro dele. Enfim, outra coisa interessante que ele conta no livro é o seguinte. Você gosta aí de tomar café? Todo dia? Louco! É sério. Ele conta que ser um pouquinho viciadinho aí no café quase entrou no hall das doenças mentais. Por que não entrou? Ele disse, deixamos de fora por uma única razão. Ser tão onipresente que não valia a pena fazer milhões de pessoas acordarem todos os dias com a ideia de que o seu prazer matinal é um transtorno. Como é que é? Como é que é? Ora, doença é doença. Não interessa se o mundo inteiro a tem. Não interessa. Não interessa. Se o mundo inteiro estiver doente, está doente. É que as ditas doenças mentais, transtornos, não são doenças. Por isso eles decidem o que é com base numa canetada. Acho que é melhor a gente falar que não é. Você imagina, por exemplo, o Covid, então. Tá com muita gente com Covid, eu acho melhor a gente não falar que todo mundo tá com Covid. Não, Covid, se é doença, acabou. Ok, por que eles querem tanto chamar de doença? Se é doença, precisa de remédio, e a indústria farmacêutica agradece. Se é doença, aí precisa de um doutor. Desse modo, a psicologia classifica o comportamento humano, todos eles, como doenças ou transtornos que precisam de tratamento deles, na base de várias consultas caríssimas. É triste porque no instante em que a pessoa acredita estar doente quando ela não está, ela perde toda a força moral para lutar contra um problema. Pois se eu estou triste porque pequei, ou porque eu estou sem propósito na vida, ou porque eu perdi um parente, e não há nada de anormal em ficar triste porque perdeu um parente, mas enfim, se eu estou triste por conta desses elementos que eu acabei de contar aqui, se eu estou triste por isso, eu preciso de fé, de amor, de propósito, de companhia. Mas se eu estou triste por conta de uma doença, eu preciso de um remédio. É simples. Theodore Dalrymple, outro psiquiatra, diz no seu livro Nossa Cultura ou o que Restou dela, que chamar nossas tristezas, muitas vezes tristezas causadas por nós mesmos, chamá-las de doença, torna as pessoas cegas para identificar as causas de sua tristeza. E aí, de suas tristezas. E aí, então, tentar consertar o que precisa ser consertado. Por que ela vai tentar descobrir a causa? O que ela está fazendo de errado? Não, não precisa. Já descobriu. É doença. Quando o seu pastor, aquele pastor integracionista que diz que a psicologia conversa com a fé cristã, quando o seu pastor lhe disser que há ansiedade pecaminosa e há ansiedade patológica, que há tristeza normal e tristeza patológica, conhecida como depressão, pergunte a ele, quem define a diferença? Qual o critério para separar a tristeza normal, por exemplo, da tristeza patológica? E com base em quê? É a extensão? É a extensão da dor? A profundidade da dor que define? Quem mede isso? Pergunte, quando Cristo é suficiente para lidar com a dor? E quando Cristo não é? Porque Davi, por exemplo, perdeu tudo mesmo e conseguiu se reanimar no Senhor. Como é que um pastor faz? Porque a Bíblia também fala, Paulo fala, Cristo que nos consola em toda a nossa tribulação. Quando que Cristo consegue, é capaz de nos consolar e quando ele não é capaz? Quando? Por que Davi perdeu tudo e conseguiu se reanimar no Senhor e os crentes modernos não conseguem encontrar força em Cristo quando tem uma unha encravada? Qual é o critério? Qual é o critério que separa o comportamento normal do anormal? Qual que separa os problemas da vida dos transtornos? Qual é o critério? Quem os define? Deixa um comentário aqui. Assista a minha série sobre psicologia. Eu tenho também um curso em que eu falo sobre isso. É isso aí. Deixe seu comentário. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.